Um ótimo dia para você que está mais uma vez ligado aqui em nosso canal, acompanhando mais um episódio da série A Vida de José. E hoje o título bem chamativo, né? O poder do fundo do poço. Lições poderosas que você vai acompanhar nesse podcast. E vamos para o segundo podcast da série sobre José. Eu quero hoje meditar com você no versículo de número 23 e também 24, usando esse texto base para trazermos essa mensagem de hoje, Gênesis 37. Eu quero desde já informá-los que eu estou na minha casa, então vai ter sempre um barulho externo, mas peço que você foque hoje na reflexão, na mensagem, porque Deus vai falar ao seu coração. Quero desde já pedir, se possível, deixe o seu like nesse conteúdo, se inscreva se ainda não é inscrito. Se não desejar, não tem problema, continue conosco, porque eu tenho certeza que essa mensagem vai edificar a sua fé. O texto diz o seguinte, versículo 23, estamos no capítulo 37, que diz assim: Mas logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Meus queridos ouvintes que me ouvem, no primeiro episódio eu quis retratar um panorama, né? E falar um pouco de como se deu essa preferência de Jacó por José. E percebemos também a resistência com seus irmãos, né? Quando ele mencionou a respeito dos seus sonhos, isso provocou ira, provocou desentendimento, e os irmãos começaram desde ali a tramar uma forma, seja de ceifar a sua vida. Boas intenções não eram, né? Eles não tinham boas intenções com José. Mas eu quero falar para você coisas que poucas pessoas conseguem enxergar. O poder do fundo do poço, e trazendo experiências práticas de como isso traz lições poderosas e te deixa mais forte para você lidar com outros desafios que se apresentarão ao longo da vida. Por mais que José se sentisse frustrado, decepcionado diante daquele comportamento de seus irmãos, ele foi saber a notícia dos irmãos. Os irmãos não estavam no local, no primeiro local, que era Siquém, né? Percebeu que eles tinham ido para outra região, para Dotã. E chegando lá, José os encontra e foi recebido de uma forma muito fria. E os irmãos de fato estavam tramando contra a sua vida, né? A maioria deles estavam tramando contra a sua vida. Mas uma coisa que me chama bastante atenção é que Deus estava no controle de tudo. Por mais que o plano deles fosse tirar a vida de José, situações para que isso não acontecesse. E quando ele chega, eles tiram a sua túnica, rasgam ela, né, desfazem dele, humilham com certeza a sua vida e lançam numa cisterna. E o fundo do poço, ele traz lições que em outras situações você não aprenderia.
E Deus, ele tem o poder de levantar uma pessoa de qualquer lugar. Eu quero dizer para você, não importa aonde você esteja, Deus pode levantar você de qualquer lugar. Edmilson, eu estou grave de saúde. Eu estou passando um problema sério no meu relacionamento, no meu casamento. Eu estou me sentindo sozinho diante de tudo que eu passei. Me abandonaram, viraram as costas para mim. Não importa o tipo de injustiça que você esteja passando, talvez você se sinta assim. Não da forma literal, né? Como foi o caso de José, mas você se sinta assim, no fundo do poço. Talvez a sua empresa quebrou, seu casamento acabou, talvez as amizades se foram, mas eu quero dizer para você que o fundo do poço tem um poder tão grande quando você passa por ele, o poder de governar. E se você perceber bem, aonde José passou, ele governou. Mas eu quero me ater nessa parte porque nós vamos trazer outras lições sobre a vida de José. Eu confesso que já tinha uma mensagem pronta nesse episódio, mas eu entendi que eu precisava de dar um destaque sobre essa parte, o fundo do poço. Porque José, ele foi rejeitado. Nesse momento, os irmãos não tinham nenhum apreço mais pela sua vida diante de tudo que aconteceu, né? E a inveja foi justamente por causa dos sonhos de José. A inveja ela se tornou uma coisa mais destrutiva depois que José compartilhou os seus sonhos. E na vida às vezes é assim. As pessoas às vezes compartilham sonhos. Imagina que aquele amigo ou aquele companheiro ou aquela companheira que estava até aquele momento do seu lado, de fato iria participar dos seus sonhos, dos projetos que Deus colocou na sua vida. Mas as dificuldades, elas revelam os corações. Não tem outra forma de conhecer o coração das pessoas se não for por meio das dificuldades. As dificuldades revelam caráter, as dificuldades revelam como de fato as pessoas ou como elas são. E José pôde perceber, olhando ali para os seus irmãos, a maldade, a perversidade. Perto do pai, o comportamento era um, né? Longe, o comportamento era outro. Pois é assim com as pessoas, né? Ou são assim com as pessoas. Quando elas estão perto de Deus, o comportamento delas é mais dócil, mais amável. Mas quando elas estão longe, elas se revelam. Outro ponto importante dessa mensagem, desse podcast. Os irmãos estavam longe de casa, longe do pai, em um ambiente que eles imaginavam: aqui nós podemos matá-lo e ninguém vai saber. Vamos ver o que será dos seus sonhos. E eles então decidiram lançar numa cova. Enquanto comiam, tramavam o meio de tirar-lhe a vida. E José, no fundo do poço, com certeza, falando com Deus, com certeza refletindo aquele comportamento, da forma como ele estava sendo tratado. O fundo do poço trouxe a ele uma realidade
que ele até então não sabia. Primeiro, ele não tinha amigos. Ele tinha inimigos. Outro ponto, outra lição do fundo do poço é que você não pode contar com ninguém. Digo humanamente, até porque Deus estava ali agindo em favor de José. E por mais que a indiferença, a frieza dos seus irmãos pudesse ser algo duro para José suportar, tão novo, tão inexperiente, sem entender o porquê de tudo aquilo, uma coisa era fato: os planos de Deus estavam sendo construídos. E principalmente José teria uma parte importante na história da nação de Israel. E os irmãos discutiam, uns decidiam entre eles que iriam matar, outro viu uma maneira que ele escapasse daquele poço e voltasse para casa. Era o caso de Rúben, que creio que acendeu um temor no coração dele, e pensou, não, vamos, pensando com ele talvez ali, deixar ele no fundo do poço para que ele escape e retorne para casa. Essa era a sua intenção. Enquanto Judá, ao ver uma caravana ismaelita, pensou em lucrar com a sua vida. Eu quero mostrar para você algo importante. Na nossa caminhada existem pessoas que só querem se aproveitar de nós. É o caso de Judá. É aqueles que querem tirar vantagem às nossas custas. E existem tantas pessoas que no momento de vulnerabilidade elas querem tirar vantagem, querem se aproveitar da nossa fragilidade, quer de fato nos destruir, tirando algo de nós. Ou seja, Judá queria vendê-lo, queria lucrar com a sua desgraça. Outros irmãos queriam literalmente matá-lo. Enquanto Rúben queria dar apenas um corretivo, na esperança de que ele pudesse sair daquele poço e voltar para casa. Mas uma coisa é fato: aquele episódio marcaria para sempre a vida de José e também a vida dos seus irmãos. Porque passando a caravana ismaelita, Judá conversando e convencendo seus irmãos, dizendo: o que é que nós vamos ganhar se matarmos o nosso irmão? Olha só, vamos vendê-lo, vamos tirar algum lucro sobre ele. E decidiram, no momento da ausência de Rúben, talvez ele foi olhar as ovelhas, e decidiram vendê-lo. O que me chama a atenção na palavra de Deus é os detalhes. Porque esse texto vai mostrar que existem pessoas que não estão interessadas em nos ajudar. Esse texto mostra que tem aquelas que só querem tirar vantagem de nós. Eles viam que José era um homem de grande potencial, porque na hora que ele mostrou os seus sonhos,
quando compartilhou os seus sonhos com a família e os irmãos estavam ali presentes, eles perceberam de fato o poder do chamado. Era algo grandioso, tanto que o pai se surpreendeu com o seu sonho. E eles acreditavam tanto no sonho de José que não quiseram ele por perto. Eram homens medíocres que não valorizavam o relacionamento com o pai e perderam a oportunidade de conhecer o Deus de Israel, o Deus de Jacó. Diferente de José, que era mais próximo do pai, aprendia mais, e Jacó aproveitava para compartilhar sobre o Deus de Israel, sobre o Deus de Isaac, seu pai, sobre o Deus de Abraão, seu avô, enquanto os outros simplesmente desprezavam as lições. Talvez esse seja o motivo de Jacó ter amado mais a José, porque ele era um filho mais próximo, que ouvia mais, que aprendia mais sobre o Deus de Israel. E essa inveja, esse plano para tentar destruir José, foi na realidade o que conduziu ele ao governo do mundo. E o fundo do poço, irmãos, é um momento solitário. Quando José foi lançado ali, em alguns instantes, ele não pôde ouvir a voz dos irmãos, imaginando que eles o tivessem abandonado naquele buraco. Ele pensou: meu Deus, eu vou morrer aqui. Não há como sair, humanamente dizendo. Se você imaginar o fundo do poço, é um lugar escuro, e a única luz que vem é de cima, simbolizando de fato da onde vem o nosso socorro. Davi, quando se sentiu acuado em um vale, cercado pelos seus inimigos quando Saul queria o matar, ele se viu diante de uma situação que só restou a ele levantar os olhos, fazer uma pergunta: elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Em seguida, o Espírito de Deus já traz a resposta: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Creio que José também, olhando para cima, se fez essa pergunta: de onde me virá o socorro? Em alguns momentos, essa pergunta silenciosa ficou sem resposta, mas depois o Senhor falou com ele: o teu socorro, José, vem das minhas mãos. Eu vou lhe tirar deste buraco e vou mudar a sua história. Quando nós começamos a ouvir palavras de Deus a nosso respeito, quando pessoas que ao longo da nossa jornada nos encorajam, existem pessoas, poucas é verdade, que quando nós passamos um momento difícil, ela nos traz palavras de consolo e de conforto. Pessoas que no silêncio
dos nossos ouvidos estão orando por nós. Pessoas que de alguma forma desejam que a nossa história termine melhor, porque elas entendem que todo aquele processo vai servir para que outras vidas sejam transformadas através daquele testemunho. E existem pessoas que oram, que sofrem quando vê um amigo no fundo do poço, seja na saúde, seja financeira, seja de um divórcio. Existem pessoas que não se esquecem de nós em orações. Por mais que a maioria se levante contra nós, por mais que a maioria deseje o nosso mal, por mais que a maioria queira que a gente permaneça no fundo do poço, existe um Deus no céu que age na terra em nosso favor quando o nosso coração se rende a Ele. Deus nunca resistirá a um coração contrito, a um espírito quebrantado. Não importa onde quer que você esteja, Deus jamais resistirá a um coração contrito e um espírito quebrantado. O inimigo, muitas das vezes, ele faz um plano para atentar contra a sua vida. Ele não entende que aquele plano, muitas das vezes, é para honrar você. Porque pensa comigo, eles lançam José na cova, no poço, e depois vão comer. Deixaram ele com fome, porque com certeza ele chegou ali, não tinha comido nada. Lançaram ele num poço sem água. Eu digo, o poço estava seco, mas também ele estava sem água para beber, com certeza. Ou seja, entregaram ele para a morte. Enquanto eles tramavam, enquanto eles comiam, enquanto eles comemoravam, se confraternizavam ali naquele banquete, tramavam contra a sua vida. Eu digo um banquete de forma figurativa, mas eu digo, eles estavam comendo, eles estavam reunidos ali e pensando, de que forma nós vamos acabar com ele? Enquanto Judá pensava, de que maneira eu vou ter lucro com ele? A vida é assim. Tem pessoas que querem apenas lucrar com a sua desgraça e com o seu sofrimento. Só que eles esqueceram de um detalhe. O fundo do poço é temporário, mas ele traz lições para toda a vida. Ele te faz mais forte, mais resiliente, mais cheio de fé. Você passa a enxergar de fato quem são os verdadeiros amigos e quem não são. Você não cai mais em conversa fiada. Você amadurece as suas atitudes, as suas ações, o seu comportamento. A sua visão passa a ser mais aguçada. Você enxerga mais longe. Você não deixa os problemas mais te paralisar.
Quando as dificuldades se apresentam, você já encontra uma solução para resolvê-las, porque você entende que tudo aquilo é aprendizado e você supera com fé, com determinação e com coragem. E José foi assim. Foi um homem que enfrentou os seus desafios com coragem. Então, a providencial caravana que Deus enviou, passando ali próximo, eles iam ao Egito para vender bálsamo, mirra, especiarias, né? E também estavam levando alguns escravos com eles. Judá então fala: vamos vendê-lo. Tiram ele então do fundo do poço. Vendem ele por 20 moedas de prata. E agora José sai do fundo do poço, tem as suas mãos e os seus pés acorrentados, jogado dentro de uma jaula como animal, tem o seu destino traçado. Egito. E ele vai. Talvez ele podia ali olhar para os irmãos, dentro daquela jaula como animal, alguns rindo dele, né? E talvez respondendo: e agora? Cadê o sonhador? Vai para bem longe. O que será agora dos seus sonhos? Enquanto eles sacudiam as 20 moedas de prata. Existem pessoas que se alegram com a sua desgraça. Mas eu tenho uma notícia triste para essas pessoas. É só por um tempo. Fique tranquilo, que da próxima vez que nós nos encontrarmos, eu estarei em posição de governo. E talvez seja eu que vou estender a mão para ajudar aqueles que zombaram, ou que riram, ou que desprezaram a minha vida. Isso você pode dizer diante dessa situação que você está enfrentando. Eu disse que esse podcast seria diferente, porque quando o Senhor colocou no meu coração essa abordagem, eu falei: não, eu tenho que falar sobre essa parte. A parte do fundo do poço, onde você se encontra só, aonde você não é lembrado, aonde você é esquecido. E quando sai dali, sai como escravo. Ou seja, saiu dali para ser escravo, para ser humilhado. E eles não entendiam que eles estavam fazendo de José um homem forte no caráter, nos princípios, na parte emocional e principalmente eles estavam promovendo o homem ao governo do mundo. Era essa a influência que o Egito tinha. Governava sobre o mundo. É claro que você vai conhecer nessa série
Outros pontos importantes dessa trajetória de José, que foi cercada de desafios, mas também de muitos aprendizados. E você vai entender de fato que o plano de Deus na vida do crente, na vida do justo, jamais pode ser frustrado. Eu fiz uma observação, uma anotação analisando a vida de José, de versículos do Novo Testamento que se cumpriram na vida dele, mesmo antes de serem escritos. E quando eu falar esses versículos, você vai concordar comigo. Como identificam todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Olha que incrível. Eles estavam pensando que estavam fazendo mal a José, mas na realidade estavam contribuindo para o bem dele. Outra coisa importante que eu posso dizer aqui, por mais que ele estivesse atravessando uma situação difícil, ficou no fundo do poço, tirado do poço, vendido como escravo, indo agora para uma terra distante, ficando longe do convívio do pai, com seu irmão Benjamim, e aquilo era muito dolorido para ele. Por mais que na viagem, mesmo tendo seu pescoço e mãos acorrentados, outro versículo se cumpre. Tudo posso naquele que me fortalece. Outro versículo, para Deus nada é impossível. Talvez se ele pensasse diante daquela situação e lembrasse dos seus sonhos, a mensagem de Deus para ele seria essa: meu filho, para mim nada é impossível. Outro versículo que pode se cumprir em José, que está lá no Novo Testamento, é verdade que se cumpriu, né? Muito antes de ser escrito. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Irmãos, eu creio que quando o apóstolo Paulo escreveu esse texto, ele olhou para a vida daqueles personagens da Bíblia, homens de Deus como José, Jacó, Davi, e Deus o inspirou a escrever palavras que marcariam para sempre a nossa vida, mudariam por completo a nossa vida. Então, eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Com a glória que há de ser revelada em nós. José passou pelo processo. Fácil não foi, mas ele saiu muito mais forte. Os seus inimigos não se deram conta disso. Não se deram conta disso. Levaram então a notícia para o seu pai. Simularam ali que um animal o atacou, né? Pegaram a sua túnica, rasgaram, cingiram ela no sangue de um cabrito, ou poderia ser de uma das ovelhas, e levaram até o seu pai. E o seu pai reconheceu, óbvio, e já imaginando que um animal pudesse ter o atacado durante o caminho, quando ele foi ao encontro dos irmãos, mas na realidade não.
eles tinham vendido. Guardaram o segredo e ficaram com o dinheiro. É muito triste ter irmãos assim, né? Quero mostrar outro ponto importante desse texto. Não pense que todos os irmãos que estão do seu lado querem o seu bem. Cuidado, fica a lição. Não. Muitos deles querem a sua desgraça, ainda querem fazer ibope com a sua dor. Então cuidado, muito cuidado. Os processos tira a ingenuidade do seu coração e revela de fato quem são seus amigos. E como José descobriu isso, hein? Como o processo de José revelou de fato quem eram os seus amigos e quem não era. Mas como eu li que esses versículos acho que já tinham sido gerados em Deus, né? Lá no tempo de José. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E não tenha dúvida que todo aquele sofrimento estava contribuindo para o bem de José. E eu quero falar a mesma coisa para você que está ouvindo esse podcast nesse dia. Tudo que você passou, tudo que você irá passar, contribuirá para o seu próprio bem, porque Deus tem um plano na sua vida. E os planos de Deus na sua vida não podem ser frustrados por ninguém. Você percebeu o fim de José? Ele pôde alcançar uma posição de governo. E nós vamos trazer mais detalhes desta série tão especial, tão grandiosa, com tantas lições ricas que podemos aplicar na nossa vida. A lição do fundo do poço. Tem coisas que só o fundo do poço ensina. E tem pessoas que só olham para o fundo do poço de forma negativa, né? Meu amigo, minha amiga, pense assim não. Não pense assim. É por isso que eu extraio muito mais lições da dificuldade do que dos momentos de bonança. Talvez por isso Deus tem me feito mais resiliente, mais forte, mais maduro, mais preparado para governar. Com você não vai ser diferente, pode ter certeza. Por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Que Deus abençoe esse podcast no seu coração. Quero desde já convidar você a se inscrever se ainda não é inscrito em nosso canal. E ativa o sininho para você receber as notificações, inclusive da série sobre José, que está sendo espetacular, né? Se prepare para o próximo episódio, pode ter certeza que vai ser tremendo. Que Deus te abençoe, faça um excelente dia.